Eu aqui vou falar uma coisa que se torna assustadora nos dias de hoje. Praticamente, hoje é o enterro de toda a minha educação formal. A minha educação é europeia. A educação brasileira é uma educação europeia, basicamente. Temos uma contaminação idiotizante vinda dos escombros dos Estados Unidos, escombros cultural do mundo, tá? Mas, efetivamente, nós temos que dar o braço a torcer e dizer: hoje eu enterro tudo isso, enterro meu passado, enterro tudo. Só não enterro minhas convicções religiosas, porque estão acima disso tudo. Me ensinaram boas coisas. Tá? E começa por uma notícia. Há 15 dias, o comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia estava desaparecido. Cogitava-se que ele teria sucumbido, morrido, em algum ataque, em alguma coisa. Difícil de pensar nisso, né? Porque como vai morrer num ataque alguém que não se coloca na reta? E depois de 2 semanas desaparecido, o comandante-em-chefe das Forças Armadas Ucranianas, Valery Zaluzhny, ele estava em Chipre, desfrutando de férias. Enquanto isso, os ucranianos, cidadãos comuns, muitos levados à força, eram esmagados no campo de batalha. Tudo isso com o pagamento do contribuinte europeu, que paga as contas dessa guerra miserável, para deleite dos sionistas e da alegria para ver o morticínio acontecendo, torcendo por uma solução final que leve o máximo de pessoas para a sepultura. Mundo estranho, estranho mundo. Pense isso e nesse mundo em que vivemos. Teoricamente, a Europa seria a liderança cultural do mundo, a linha de proa da humanidade, aquilo que nós deveríamos mostrar aos alienígenas, aos marcianos, ou o pessoal que mora lá do lado oculto da Lua, né? Mostrar como somos desenvolvidos. Essa turma toda se transformou numa amálgama distorcida que paira entre a idiotice, a insanidade, o sadismo e a canalice. É impossível hoje associar qualquer figura de inteligência ao que vemos em território ucraniano, a um nível tão baixo e tão basal que chegou a cultura ocidental, tocada por elementos e instituições de uma elite que prioriza uma sociedade homossexualizada, destruída socialmente, totalmente improdutiva, seres andrógenos, sem nenhuma capacidade cognitiva, sendo tocados como gado. Temos mais para próximo um episódio ridículo e canhestro do faz de conta, aonde Zelensky, depois de ter suas principais cidades atacadas sem nenhuma chance de defesa, relata ridiculamente o impossível abate, não de um míssil Kinzhal, mas de 6. Isso mesmo. Depois de ser ridicularizado publicamente ao mostrar uma simples bomba velha, parecendo ser feita de argila, de barro, como se fosse um míssil hipersônico, Kinzhal, tentando dar destaque a um sistema de armamento vetusto e notadamente conhecido e reconhecido pelos verdadeiros especialistas do mundo como um dos piores sistemas de defesa aérea, com um nível de eficiência próximo de um rojão de São João. Na guerra do Iraque, o seu índice de acerto foi abaixo de 9%. Talvez uma catapulta da Idade Antiga conseguisse efeito melhor. E não se iludam que seus outros sistemas, como o TAAD e outros, não são melhor do que isso, estão no mesmo nível, daí para pior. Os Estados Unidos provam no campo de batalha que a única indústria de ponta armamentistas que ele tem no momento é a indústria da farsa, do desvio de dinheiro, da roubalheira, do dinheiro desviado, para todos os fins. Uma máquina de guerra que não consegue guerrear. Os melhores equipamentos ucranianos que causaram baixa à Rússia eram exatamente os armamentos de fabricação russa. Foram as baterias antiaéreas, S-300, Buk 125, entre outras, que causaram danos à Rússia, e não o sofrível equipamento militar do Ocidente,
hoje totalmente de joelhos diante de um potencial russo, tá? Que tem um gasto que corresponde a 4% dos seus inimigos, que todos juntos se juntam para passar vergonha. Eles e os aderentes de aqui de baixo. O Patriot é idiota, imbecil. Imbecil como todos esses que fazem tudo isso aí. A Rússia modula a guerra ao seu jeito. A nuvem radioativa já está sobre a Europa Ocidental. Porque a Rússia largou Kiev e foi para Mariupol? Por que fingiu ir para Kiev e não atacou Kiev e foi para Mariupol? Por que a Rússia deixa passar armamento? Por que a Rússia destrói o armamento na hora que chega? Porque existem corredores que são verdadeiras carnificinas. Por que não se para? Porque toda a Europa está de joelhos para um modelo criado a partir da OTAN, da NATO, uma sociedade mantida, gerida e regida por nazistas que se colocaram dos dois lados do mundo, tanto no Pentágono quanto na OTAN. Os que não concordam são exonerados, saem fora, como Scott Ritter e outros. E outros, não é ele sozinho, existem dezenas dele, mas ele se tornou uma figura preeminente, porque ele é um dos que teria que ser general de qualquer forma, e não foi, porque lá quem pensa, quem abre a boca, quem tenta seguir o West Point, quem tenta seguir o militarismo de verdade, vai acontecer isso. Hoje, o oficial americano está preocupado em ver um barbudo de saias dizendo que agora é mulher, que é menina. E o que nós vemos no campo de batalha é isso. Ucranianos morrendo enquanto um sujeito se deleita em Chipre, de férias. 15 dias de férias, porque ninguém é de ferro. Nesses 15 dias, provavelmente, pelos números que nós temos acesso, pelo menos 25 mil ucranianos pereceram. Pereceram, não tombaram, pereceram. O recorde dessa semana próxima passada, desses últimos 15 dias, foram 1.790 mortos imediatamente, outros morrem depois. Então, podemos colocar 2.000 baixas em mais uma carnificina, enquanto Zelensky, cheio de putas em volta com o dinheiro do contribuinte europeu, nadava em Chipre. Afinal de contas, ninguém é de ferro. Enquanto o cidadão europeu passou frio, viu a sua conta de gás, o gás barato russo que nunca mais vai voltar, a boa vida de energia que nunca mais vai voltar, o carro de plaquinha elétrica que nunca vai dar certo sem ter uma matiz ou uma matriz energética independente e barata como era o gás russo, enquanto o cidadão comum europeu se esfalfa e se esgueirando entre drogados viciados e meninas ou meninas, Zelensky, nada de braçada. Zelensky, a mesma coisa. Está uma maravilha a Ucrânia, está muito bom. Senta a pua, Rússia. Senta o pau. Senta mesmo. Essa guerra tem que durar mais 2 anos, que é para a Europa inteira cair de joelhos e os Estados Unidos derreter. Por mais 2 anos de luta. Vamos recuar, vamos trazer eles mais. Muitos morrerão, mas muito mais morreriam se não fosse isso. O mundo hoje é multipolar. Hoje a Índia caga para os Estados Unidos. O Panamá, que é uma colônia americana, caga para os Estados Unidos. Não vão passar os navios de guerra iranianos. Passaram. Ninguém dá mais pelota para vocês. Vocês estão nos estertores. Lamentavelmente, tragicamente, eu estou num dos países onde vocês conseguiram fincar raízes. Raízes graças aos nossos vendidos, aos nossos corroídos, aos nossos corrompidos, aqueles que venderam a alma, aqueles que estão aqui, os vendilhões do tempo.
Todos eles estão aqui, vestindo toga ou não, vestindo farda ou não, chamando o outro de Vossa Excelência ou não. Estão espalhados pela elite pensante e dominante, da Farinha Lima à última boca de fumo, todos eles prestando um grande desserviço ao país, todos eles vendendo o nosso país. Índio fajuto, gay empoderado, negro explorador do negro, mulher aproveitadora e toda sorte, fora o índio inventado, o índio fake, o índio de Araque, o índio que fugiu da escola de samba e foi para a avenida, mas para a Avenida Champs-Élysées, que foi para o centro das grandes cidades, junto com caciques vagabundos, viciados, drogados, cheios de puta, com o rabo cheio de dinheiro. Provavelmente eles estarão agora em Chipre, no lugar do Zelensky, que vai voltar para fazer mais uma contabilidade que vai pesar durante décadas e talvez séculos nas costas do pobre povo ucraniano, que comprou e engoliu e aceitou essa imposição. Tudo em nome de uma liberdade que o Ocidente não te dá, tudo em nome de uma riqueza que não é para você, tudo em nome de um acesso a um mercado de consumo que não é seu. Isso foi vendido, foi entregue para todo mundo como uma panaceia, como a solução de todos os problemas. Estão vendendo para a gente aqui desde a década de 40, desde o final, desde que Getúlio caiu a primeira vez, morreu na segunda, desde essa época que estão vendendo para a gente um jardim dourado. Venderam para a Ucrânia, venderam para a Rússia, só que a Rússia, em 9 anos, disse basta. Acabou! Nós vamos atrás do que é nosso. A China soube colocar para fora todos eles. E num processo que durou pelo menos 50 anos, ou pelo menos 30 anos para começar a frutificar, hoje o mundo inteiro é escravo da China, do dinheiro chinês, da riqueza chinesa. Eu tinha um ponto econômico para fazer aqui, mas tem que fazer amanhã. Está gravado aqui, está guardado, mas apareceu o professor Lourenço Carrasco com essa matéria preeminente. Muita gente não entende, às vezes, muito bem, está na hora de estudar. Tá? Está na hora de estudar, pelo menos entender que os nossos irmãos, nossos co-irmãos de sofrimento, da nossa grande milha, estão aqui com a gente, à nossa volta. Temos que aprender mais castelhano, temos que entender mais castelhano, temos que parar de tentar entender inglês, tá? E entender o que os nossos irmãos de verdade falam, sem maniqueísmo, sem nada. Eu vou ficando por aqui.